Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São José de Ribamar, envolvidos em ataque à escola, morrem em confronto com a polícia. Passo do Lumiar, polícia prende padrasto que é suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Penalva, criança encontrada morta dentro de casa. Energia, a UFMA tem desligamento programado nesta sexta-feira. No esporte, MAC e IAP disputam o final do Maranhense neste domingo. Campeonato de beach tênis acontece em março. E Sampaio disputa Libertadores de beach soccer. No comentário de Paulo Pellegrini, ele pergunta o que esperar da nova Fórmula 1. E no roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Este é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade, com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 7h16 agora. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso, Mayra. Sexta-feira, sextou, finalmente, dia 27 de fevereiro de 2026. Hoje, Mayra, Dia Mundial das ONGs, as ONGs, organizações não governamentais. E é Dia Internacional do Urso Polar. Dia Mundial da Anosmia, que é a perda total, temporária ou permanente do olfato. Dia do Agente Fiscal da Receita Federal. E Dia Nacional do Livro Didático. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais, Mayra Nogueira, aqui na Universidade FM, já mandando alô para quem está por aqui no YouTube. Olha, quem está aqui com a gente, Mayra Nogueira e Mari Silva Mourão. Bom dia, Adalberto e equipe. Uma abençoada sexta-feira para todos. É isso aí. A Isabel Vieira. Bom dia, Isabel. Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana. Muito obrigado. Johnny Ribeiro. É isso aí, Johnny, em família, né? Maria Fernanda, escutando também, a filha, né? Escutando o Jornal Rádio Universidade e olhando aqui também pelo YouTube, você pode fazer o mesmo, tá? É só ir em www.universidadefm.ufma.br, diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou no aplicativo oficial que você pode baixar lá no nosso site. Sempre junto, mais perto com a gente, através desses canais. 7h18, Mayra Nogueira, vamos aos destaques. Não tem mais? Lembrando que tem a Regina Almeida, que está na sintonia, também a Hilda no bairro de Fátima, o Evandro na Forquilha. É isso aí, muito obrigado pela presença de todos. Agora sim, Mayra Nogueira, vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Nesses modais você acompanha em vídeo, né? Para você que está acompanhando no clássico, no tradicional dial 106,9 no rádio, ou também via internet, aqui com a gente, né? Em O Imparcial, partidos e alianças, mudanças partidárias redesenham o cenário político de 2026. A política maranhense vive uma dança das cadeiras estratégica. Sebastião Madeira deixa o PSDB rumo ao MDB, enquanto o ex-senador Roberto Rocha assume o comando do Tucano, né? Comando Tucano aqui no estado. A mudança articulada por Aécio Neves, olha só, ele está vivo, Aécio Neves, né? Visa reestruturar o PSDB para 2026, focando em chapas competitivas e na disputa pelo Senado, onde Rocha deve enfrentar nomes como o Everton Rocha e a Lisiane Gama, inclusive até a possibilidade de Rosiana Sarney, a quem diga, né? A saída de Sebastião Madeira do PSDB não é apenas uma desfiliação histórica, mas o estopim para uma troca de comando na sigla. Com sua ida ao MDB, o PSDB maranhense busca renovação para as eleições de 2024
e 2026, né? No caso aqui, será que está certo? 24 e 26. Deve ser 26 e 28, né? Não seria isso, imparcial? Eu acho que é isso, né? 24 já passou faz tempo. Já é velho, né? É isso aí. PSDB, né? PSDB que praticamente acabou, né? Depois aí de algumas mudanças, né? Algumas escolhas também, né? Políticas, e acabou caindo no ostracismo. Não se sabe, né, como não acabou de uma vez, né? Porque chegou bem perto. E está procurando se renovar. É isso aí mesmo. 7 horas e 21 minutos. Tem como destaque na parte de opinião, reforma tributária, déficit institucional como maior desafio, né? Roberto Matos e João Marques, presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, diretor adjunto do Tesouro do Estado do Paraná, em artigo de opinião sobre a reforma tributária, né? Isso. Mayra Nogueira, o que ainda tem de destaque em um imparcial? Projeto do IEMA transforma biomassa de mangue em inovação e é finalista de prêmios de educação na América Latina. Pois é. O IEMA Tutóia conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do Prêmio Educador Transformador 2026, garantindo vaga na final nacional na Bet Brasil. Liderado pelo professor Lute Rafael, o projeto utiliza design thinking para transformar a biomassa de mangue acumulada em praias em um biocombustível eficiente. Essa iniciativa une ciência e sustentabilidade, fortalecendo o protagonismo juvenil ao converter desafios locais em inovação tecnológica. É isso aí, o IEMA, né? Ainda como destaque, pequena companhia de teatro celebra 20 anos em São Paulo. MAC vai estrear na Série C contra o Guarani de São Paulo. Decisão libera Edson Araújo de depor na CPMI. É isso aí. 7 horas, CPMI, que foi agitadíssima ontem, sim, né? Teve empurra-purra, quebra-quebra, foi um barraco total. Muita confusão. Muita confusão. 7 horas, 22 minutos, esses são os destaques de O Imparcial. Agora, Mayra Nogueira, em Jornal Pequeno. Os destaques, a manchete e os destaques de sexta-feira, desta sexta-feira, dia 27, abrindo aqui, né? Aqui tá demorando porque é o jornal inteirinho que vem aqui. Agora sim. Tá aqui. Na manchete, relatório financeiro aponta movimentações milionárias do deputado Edson Araújo. É isso aí. Um relatório de inteligência financeira que analisa movimentações bancárias do deputado estadual Edson Araújo, identificou operações consideradas atípicas, com volumes elevados de recursos e indícios de possíveis irregularidades, né? Mas foi dispensado aí, né? Vamos ver como é que a CPI vai se comportar diante disso. O que tem como destaque mais no Jornal Pequeno? Deputados estaduais liderados por Iracema Vale visitam Rosiana Sarney em São Luís. CPMI do INSS aprova quebra de sigilos de Lulinha e investigação sobre fraudes bilionárias. É isso aí. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, aprovou ontem, quinta-feira, a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O requerimento foi apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, e inclui solicitação de relatórios e inteligência financeira. Estão desconfiados? É isso aí, tem que procurar mesmo, né? Tem que investigar. O que mais, Mayra? STF livra irmãos de Dias Toffoli de depoimento obrigatório na CPI do crime organizado. FIEMA reúne setor industrial para discutir reforma tributária em Balsas e Imperatriz, e Maranhão registra aumento do fluxo aéreo, e São Luís lidera com crescimento de 31% em janeiro. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando assim esse bloco de informações locais, pelo menos dos impressos. Daqui a pouquinho tem destaques dos portais. Mayra Nogueira, são 7 horas e 24 minutos agora. Tem trânsito. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. É isso aí, esperando Borges Júnior, né, para trazer as informações do trânsito. A gente começa, portanto, aqui com o mapa do Waze.com. Participe, né? Aqui com a gente pelo WhatsApp, 992 17 26 47.
Alguma retenção de trânsito em algumas vias, né? Como diariamente a gente observa por aqui, trazendo a informação, na Avenida dos Franceses, retenção de trânsito no sentido centro, na São Marçal, a retenção está nos dois sentidos, tá? Sentido bairro, né? E sentido centro de São Luís. Avenida também aqui, Avenida Hilton Rodrigues, a Ponte Hilton Rodrigues, né, na verdade, a Ponte do Caratatiba, retenção total de trânsito por lá, também, né, fazendo a ligação com o bairro Ipase, Avenida Daniel de Latouche, muito demandada neste momento. A Jerônimo de Albuquerque segue demandada, mas está fluindo, né, pelo menos até o momento. Na saída de São Luís, BR-135, não tem retenção, né, o trânsito está fluindo normalmente, principalmente na saída, né, está funcionando na saída de São Luís sem retenção de trânsito. A coisa está começando a complicar aqui na Avenida dos Portugueses, aqui já a partir da entrada da área Itaquibacanga, na barragem, o trânsito já começa a ter retenção de trânsito aqui na Avenida dos Portugueses. Por aqui, Mayra Nogueira Borges já chegou? Já está por aqui. Então, bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Oi, Borges, bom dia. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações do trânsito nesta manhã de sexta-feira, dia em que São Luís amanheceu sob chuvas, mas neste momento o fluxo ele segue como de costume nesse horário nas avenidas principais aqui da capital, movimentação mais intensa sendo registrada no sentido centro, dessa forma então acontecendo nos principais corredores da capital agora pela manhã. Em relação a acidentes, temos informações sobre um registro, foi uma situação no bairro Saviana, Avenida do Contorno, próximo ao Campo São Paulo. Essa avenida, ela dá acesso à Avenida dos Portugueses, da saída do bairro para as demais regiões aqui da capital. Foi uma situação envolvendo um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo, registro apenas com danos materiais. Por enquanto, o fluxo para a saída do bairro segue para seguir aí pela Avenida dos Portugueses, não foi comprometido, não está comprometido. A SMTT já deslocou agentes para atuar nessa situação, nesse registro, lembrando de que São Luís amanheceu sob chuvas, pista molhada em alguns pontos, atenção aí o condutor para prudência, direção defensiva para evitar aí mais acidentes. De momento, então, Mayra e Adalberto, são essas as informações. Sempre com muita atenção. E Mayra Nogueira, você pode participar, os ouvintes, 99217-2647 é o nosso WhatsApp, não é isso? Isso, interaja, participe. Se você estiver aí em algum ponto, está vendo que está complicado o trânsito, pode entrar em contato aqui com a gente, vamos divulgar as suas informações. 99217-2647, participe e interaja aqui no Jornal Rádio Universidade. É isso aí. E vamos ao noticiário com Borges Júnior. Notícias da cidade. Infelizmente, falando de violência, não é isso, Borges? Começando aqui o noticiário, trazendo mais informações, na verdade, suitando, né? Dando continuidade, matéria, né? De São José de Ribamar. Ontem a gente falou sobre isso por aqui. E os envolvidos em ataque à escola, né? Que resultou em morte também, acabaram morrendo em confronto com a polícia, é isso? Adalberto, as informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública são de que os dois suspeitos foram capturados nessa quinta-feira, no dia de ontem, mas acabaram morrendo. Eles tinham envolvimento com o homicídio de Mauro Sérgio Lisboa Reis Júnior, que era operador de serviços diversos na escola lá em São José de Ribamar. O pai, o Mauro Sérgio, atuava na portaria dessa unidade escolar. Ele também foi atingido durante a ação criminosa. Os dois eles foram atingidos por disparos de arma de fogo. Pai e filho prestavam, portanto, serviço na escola. Crime cometido dentro da unidade municipal Dário Santos, na noite de quarta-feira, dia 25, quarta-feira agora, unidade escolar que fica no bairro Cruzeiro, em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O filho, ele morreu ainda dentro dessa unidade escolar. O pai, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Quando seguiu encaminhado, o estado clínico era grave, considerado grave. O cerco aos suspeitos, ele se deu a partir de uma operação conjunta, ação conjunta da Polícia Militar e também da Polícia Civil.
Houve, então, um confronto com as equipes policiais. Os suspeitos foram atingidos, encaminhados para serem assistidos em uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos. Em relação aos dois elementos, um deles era um adolescente, ele possuía histórico de atos infracionais análogos a crime, dentre esses crimes, registros de roubos. Em relação ao estado de saúde do pai de Mauro Sérgio Lisboa Reis Filho, o senhor Mauro Sérgio, o estado de saúde é considerado estável agora, e a gente lembra que foram 2 mortes em função dessa ação criminosa dentro da escola. A outra morte foi da professora Sueli Gonçalves Rego. A professora, ela passou mal e sofreu um infarto fulminante, morreu na noite de ontem, noite dessa quinta-feira. O corpo da professora, ele vai ser sepultado no dia de hoje. O ataque à escola contra o Mauro Sérgio Lisboa Reis Júnior seria uma resposta de uma facção criminosa, facção que atua naquela região. A polícia segue com as operações, segue com as investigações, intuito identificar outros possíveis envolvidos nesse crime. Outras 2 pessoas foram ouvidas no dia de ontem. A Prefeitura de São José de Ribamar suspendeu as aulas por conta dessa situação, as aulas que continuam suspensas no dia de hoje. Adalberto, Mayra. Mayra Nogueira. 7h32, Borges, outro assunto também lamentável, em Passo do Lumiar. Polícia prende padrasto suspeito de estuprar a enteada de 12 anos. Mais detalhes. Mayra, contra esse homem havia um mandado de prisão preventiva, ele é acusado de estupro de vulnerável, mandato cumprido pela Polícia Civil do Maranhão nessa terça-feira, cumprimento por meio da Delegacia de Polícia Civil de Passo do Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís. Esse crime ele ocorreu em 15 de julho de 2025, foi no bairro Porto do Mocajituba, em Passo do Lumiar. Esse homem já vinha violentando essa menor. Foram vários atos de abusos contra a enteada dele, uma garota de apenas 12 anos de idade, pena prevista de 8 a 15 anos de reclusão. Adalberto. Lamentável, né? Lamentável. 7h32 agora. Mayra Nogueira, vamos para o break. Após o break, a gente tem mais informações, claro, né? Infelizmente, continuando com esse noticiário violento envolvendo crianças, né? Uma criança foi encontrada morta dentro de casa, isso aconteceu em Penalva. Energia. UFMA tem desligamento programado nesta sexta-feira. No esporte, MAC e IAP disputam final do Maranhense neste domingo. Olha, o campeonato de beach tênis, né, que vai acontecer em março, detalhes também. E Sampaio disputa a Libertadores de beach soccer. Hoje tem comentário de Paulo Pellegrini, e ele pergunta o que esperar da nova Fórmula 1. No roteiro cultural, as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Tem também as manchetes nacionais, a previsão do tempo. Não sai daí, tem muita notícia ainda aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente volta já, é rapidinho. 7h33 agora. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro. Seu futuro é agora. Não perca no programa Apito Inicial 106 deste sábado, uma entrevista exclusiva com o deputado estadual Carlos Lula. Na pauta, discussões sobre o futebol maranhense, a ausência de público nos estádios e as perspectivas de uma audiência pública para a discussão deste tema. Apito Inicial 106, deste sábado, 11 da manhã, na Universidade FM.
Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Aposentada. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Opa, 7 horas e 37 minutos, de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira, de volta também com Borges, não é isso, Borges? Nesse noticiário policial, né? Envolvendo crianças. Lá em Penalva, criança foi encontrada morta dentro de casa. Como aconteceu isso, Borges? Adalberto, a menor, ela foi identificada como Ellen Sofia, tinha 2 anos de idade, foi encontrada morta dentro de casa no dia de ontem, nessa quinta-feira. Fato acontecido no município de Penalva, que fica a cerca de 252 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Informações preliminares são de que a menina estava sob os cuidados de uma adolescente de 15 anos, quando a morte ocorreu. Também estava na residência a irmã dessa criança que morreu, uma irmã mais velha, mas também de menor. Essa menina de 15 anos seria a babá de Ellen, eram 2 babás, uma pela manhã e outra pela tarde. Foi a babá que fica no período da tarde, que encontrou Ellen morta, a Ellen Sofia morta, quando ela chegou. Essas 2 adolescentes, elas cuidavam das crianças, essas menores, enquanto os pais estavam trabalhando. Os pais da vítima da Ellen não estavam no imóvel quando a criança morreu. Ellen chegou a ser levada a uma unidade de saúde da região, mas não apresentava mais sinais vitais quando chegou a essa unidade hospitalar. A adolescente que cuidava da criança foi então encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Outras testemunhas também foram ouvidas, informações essas repassadas pela Polícia Civil do Maranhão, a polícia que segue apurando as circunstâncias dessa morte. Agora, o exame cadavérico foi solicitado. Ele vai servir para determinar a causa do óbito, a causa da morte. As investigações, elas continuam. A criança que morreu, ela era sobrinha do vereador de Penalva, José Augusto. Diante, então, do acontecido, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, se manifestou. Posicionamento que veio por meio das redes sociais. Ele, então, se solidarizou com a família. O secretário classificou o crime como terrível e informou que a adolescente foi apreendida, a menina de 15 anos foi apreendida. Ela é suspeita de ato infracional análogo ao homicídio. Ela também foi atuada por ato infracional análogo à tentativa de homicídio. Isso porque ela também tentou contra a irmã mais velha da bebê. Essa irmã mais velha apresentava marcas de ferimentos no pescoço. Adalberto. Que coisa lamentável, hein? Verdade. Isso aí, Mayra Nogueira. Quando você pensa que já ouviu de tudo, hein, Adalberto? Com relação a essas violências, meu Deus. Vamos falar agora da energia, Borges, sobre a UFMA, que tem um desligamento programado para hoje, sexta-feira. Em qual setor, Borges?
Exatamente, Mayra. Nesta sexta-feira, hoje 27, vai ser realizado um desligamento programado de energia. Desligamento, Mayra, vai ser no CCH, o Centro de Ciências Humanas, no campus aqui em São Luís. Informação repassada pela UFMA por meio da CINFRA, que é a Superintendência de Infraestrutura. E de acordo com a CINFRA, a interrupção ela é necessária para a execução de manutenção preventiva e corretiva na subestação de energia do centro. Os trabalhos têm início previsto, iniciou, né, na verdade, essa interrupção às 7 da manhã, e a previsão de retorno da energia elétrica é por volta do meio-dia, por volta das 12 horas, também do dia de hoje, desta sexta-feira. Portanto, o intuito dessa manutenção é garantir a estabilidade da rede, também evitar falhas inesperadas. Por conta, então, dessa interrupção, a CINFRA está recomendando que todos desliguem os equipamentos eletrônicos das tomadas. Essa medida é para evitar danos ocasionados por oscilações no retorno, na retomada dessa energia. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas por meio do site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, pelas informações. São 7h41 agora. Mayra Nogueira, tem previsão do tempo, né? Previsão do tempo e tábua de maré. Hoje, sexta-feira, dia 27 de fevereiro, São Luís apresenta céu predominantemente nublado, com temperatura de 25 graus, a umidade a 93%, ventos leves. Nuvens cobrem 85% do céu, pressão estável em 30 polegadas, UV baixo e sem precipitação imediata, refletindo o padrão chuvoso equatorial típico do final de fevereiro no Maranhão. Manhã nublada persistente com risco baixo de chuvas isoladas, tarde e noite com chuva esperada à tarde, condições ventosas, máxima de 30 graus e mínima de 25 graus. No Maranhão, o padrão similar à Imperatriz, ligeiramente mais seco, e litoral como Alcântara, regiões como Lençóis Maranhenses, podem ter chuvas rápidas. Adalberto, o que tem na tábua de maré hoje? É isso aí, a previsão de tábua de maré, Mayra Nogueira, neste dia 27, a primeira pré-amar que aconteceu às 3h27 da madrugada, com 4,8 metros. A segunda será às 3h55 da tarde, com 5,1 metros. A primeira baixa-mar acontece logo mais, às 9h38 da manhã, com 1,6 metros. Já a segunda, às 10h17 da noite, com 1 metro. Notícias do Brasil. Agora vamos de manchetes nacionais. Mayra Nogueira, são 7h43 e em Folha de São Paulo, como manchete temos: Mendonça e CPI do INSS quebram sigilos de filhos de Lula. Lulinha é citado em apuração sobre descontos em benefícios. Defesa afirma que medida é desnecessária e coloca dados à disposição. Também como destaque, MEC aponta a redução de 1 milhão de alunos na educação básica em um ano. O censo da educação do Ministério da Educação aponta a redução de 1 milhão de alunos em um ano, o que representa a maior queda em quase 2 décadas. No ano passado, foram contabilizados 46 milhões de matrículas, antes 47 milhões em 2024, né? O governo Lula atribuiu o resultado a mudanças no perfil demográfico, com queda no número de crianças e jovens, a redução da repetência e a alteração em cadastros do ensino médio técnico. Especialista contesta essa explicação. E o que tem como destaque em o estado de São Paulo? No estado de São Paulo, a pedido da Polícia Federal, Mendonça quebra os sigilos de Lulinha. A decisão é de janeiro. Ontem, mesma medida foi aprovada pela CPI. E não teve só quebra de sigilo, não. Foi quebra-quebra. Decisão de janeiro, né? Ontem. É de janeiro essa decisão. Sim. A mesma medida foi aprovada por CPI. É isso aí. Agressões entre deputados reunidos na CPI do INSS paralisaram sessão e levaram a TV Senado a interromper a transmissão. A baixaria completa, né? Haddad cede a Lula e admite a aliados concorrer ao governo de São Paulo, com o ministro
da Fazenda na disputa, o presidente encaminha palanques nos 2 maiores colégios eleitorais. O senador Rodrigo Pacheco, do PSD, deve concorrer em Minas. Mara Nogueira, para finalizar, em O Globo, a manchete, também, né, no mesmo bordão. Investigação. A pedido da Polícia Federal, Mendonça quebra sigilo de Lulinha. Decisão é de janeiro, na apuração de desvios do INSS. Mesma medida motivou troca de tapas e acusações entre governo e oposição na CPI, a Baixaria Nacional. 7h45 agora. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E temos informações de esporte, não é isso, Mara Nogueira? A gente começa Exatamente. falando sobre a segunda etapa do Campeonato Maranhense oficial de beach tênis, né, que acontece em março. E a segunda etapa da competição vale 100 pontos no ranking da Federação de Beach Tênis do Maranhão e 200 pontos no ranking do Circuito Brasileiro de Beach Tênis. Vale destacar que as 3 primeiras etapas valem para convocação da seleção maranhense, que vai disputar a Copa Nordeste 2026 em maio, em Fortaleza, Ceará. Inscrições no site letsplay.me. O Campeonato Maranhense de Beach Tênis acontece de 5 a 8 do próximo mês na Arena Premium, na Rua dos Albatrozes. Isso fica lá no Olho d'Água, né? A gente vai acompanhar, claro, e trazer os resultados. Continuando, Adalberto, tem o Sampaio Correia, que vai representar o Maranhão na Libertadores de Beach Soccer 2025, que acontece entre 3 e 10 de maio no Chile. É isso aí. O time maranhense é um dos representantes do país nessa competição. E o anúncio foi feito pela Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. O evento tem como objetivo reunir os principais clubes da América Latina. A cidade sede e os horários das partidas ainda não foram divulgados. Além disso, o Tubarão também se classificou para a Libertadores de Beach Soccer 2026, que acontece entre os dias 29 de novembro e 6 de dezembro no Brasil. A Bolívia se classificou após vencer a Supercopa do Brasil de Beach Soccer do ano passado. É isso aí, do beach soccer, a Mara Nogueira, agora para o futebol, né? Finalizando com essa grande final, né, do Campeonato Maranhense, que acontece neste fim de semana. Muita emoção entre MAC e IAP. E o Demolidor de Cartazes busca o bicampeonato. Já o Canário pretende conquistar o primeiro título na competição. Os times empataram na partida de ida, placar 0 a 0. Caso o de volta termine empate, a final vai ser decidida nos pênaltis. A grande final acontece neste domingo, dia 1º de março, às 4 da tarde, no Nhozinho Santos. Só lembrando, na fase de classificação, Tum Tum e ITZ Sport foram rebaixados para a Série B, após encerrarem a competição em penúltimo e último lugar, respectivamente. É isso aí, vamos acompanhar e trazer o resultado, com certeza. A redação aqui é de Maiara Cordeiro e tem mais esporte, não é isso, Mayra? Tem Paulo Pellegrini, esporte, né? Exatamente, tem Paulo Pellegrini e a pergunta é: o que esperar da nova Fórmula 1? Paulo? A Fórmula 1 já viveu mudanças consideráveis em outros tempos, mas as de 2026 vêm sendo aguardadas há pelo menos 2 anos e prometem dar à categoria uma nova cara. É o que se espera a partir do dia 8 de março, com a abertura da temporada na Austrália. Visualmente, os carros estarão menores e mais leves, ou melhor, voltarão a ser menores. Os pneus estarão mais estreitos. Ao invés de somente a asa traseira abrir e fechar, as dianteiras também terão esse efeito. O carro ficará inteligente, vamos dizer assim, a volta toda, alternando as configurações de acordo com as curvas e os trechos mais lentos ou mais rápidos. Eles terão também um botão para aumentar a potência nas ultrapassagens e o efeito solo será mais restrito, para evitar a turbulência que estava atrapalhando as disputas. A carga aerodinâmica será menor e os motores serão 50% a combustão e 50% elétricos. A segurança também será aumentada. As peças laterais e o Santo Antônio deverão ter resistência ainda maior a impactos, e os carros ganharão luzes laterais para melhor sinalização quando parados em posição perigosa.
Com tudo isso, espera-se que os carros de Fórmula 1 em 2026 sejam mais ágeis e estejam mais próximos uns dos outros. Há um risco, o excesso de ultrapassagens, ou que elas sejam facilitadas demais, o que também pode tirar um pouco a graça da corrida. Por outro lado, toda vez que há mudanças drásticas no regulamento, podem surgir surpresas no grid. O equilíbrio de forças tende a ficar mais embaralhado, pelo menos no início da temporada. Em 2026, inclusive, haverá uma equipe a mais no grid, aumentando de 20 para 22 carros a cada corrida. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece na cidade, né? Muita diversão a partir de agora, Mayra Nogueira. Fique ligado. A gente começa com o cinema, né? Começamos as estreias da semana com o filme Pânico 7. Um novo assassino surge para aterrorizar a vida de Sidney, na cidade de Pacata, onde cria filha. Está em cartaz nos cinemas da cidade. Tem também animação, tá? Indicada aí ao Oscar. Arco, uma coprodução da França, Inglaterra e também Estados Unidos. Nesse roteiro, um menino de um futuro pacífico que acidentalmente viaja no tempo para 2075 descobre um mundo em perigo, também em cartaz nos cinemas da cidade. Aí o Manual Prático da Vingança Lucrativa, o que mistura aí comédia, drama e suspense. Um trabalhador que teve uma vida de privilégios negada pela família bilionária vai fazer o que for preciso para recuperar a herança. É isso aí. Também está em cartaz More Than We Ever Imagined, que é um filme-concerto da banda 21 Pilots, que retrata um show feito para 65 mil fãs na cidade do México. E finalizando com Epic, Elvis Presley em Concert. O documentário reúne imagens raras e inéditas de arquivos de 2 shows do rei do rock, Elvis, That's the Way e Elvis on Tour. É isso aí, é cinema e música aliados, né? Agora é pegar a pipoca e boa sessão. Sexta-feira, não é isso, Mayra? Isso, sextou e a gente começa com o show Água Mole em Pedra Dura, com os artistas Wilson, Zara e Moisés. Começa a partir das 8 da noite no Miolo Bar no Calhau. Continuando com os maiores clássicos do rock, com as bandas Vertigo e Original Fire tocando os sucessos das bandas Oasis, Queen, U2, Beatles, Pink Floyd e muito mais. É a partir de 8 da noite no The Rock Pub, na Rua Existente, Coama. E finalizando tem um show de stand-up Igreja Bem Conversadinho do Reino de Deus, com o comediante Pastor Machado e o boneco de ventríloco Magno Martins. Esse show começa às 8 da noite no Teatro da Cidade, na Rua do Egito, Centro. Passando agora, Mayra Nogueira, para as dicas de sábado, sabadão, começando com a 3ª edição do Bloco Emo. A banda Void realiza especial My Chemical Romance. Já a banda The Capax, parece que é isso, né? Capax, faz um show especial para a banda Paramore. A partir de 8 da noite, no The Rock, SLZ, Rua dos Trapiches, Centro, ingressos no Simpla. E continuando com a 3ª edição do Festival Cultural Iemanjá, Rainha do Mar, que tem como objetivo promover o respeito e a valorização da diversidade religiosa. A programação conta com apresentações culturais, música, dança, feira criativa e afroempreendedores e muito mais. É a partir das 2 da tarde, na Praça do Sol, na Ponta da Areia. É isso aí, sabadão variado. E para finalizar essas dicas de sábado, o último dia da exposição Com Amor, Alcione. Essa mostra, que foi inaugurada há 1 ano, conta com mais de 300 fotografias desse acervo pessoal da artista, né? Discos de vinis, vídeos, figurinos marcantes, jukebox com a discografia completa da cantora maranhense e um espaço de karaokê. A mostra começa às 10 da manhã, né, no Centro Cultural Vale Maranhão, que fica no Centro Histórico, vale muito a pena e realmente é um momento histórico essa exposição e vai deixar muita saudade. É domingou e no domingo as dicas são essas para começar. Começando aí o after da feirinha, que promete muito pagode com o Grupo Argumento, Grupo Na Moral e tem muito mais. Tudo isso a partir das 3 da tarde na Vila dos Artistas, ao lado da feirinha, na Rua dos Afogados, Centro.
Continuando com as dicas do Domingão, né, com a exposição Fofão, Histórias e Memórias de um Personagem Genuinamente Maranhense. Celebrando aí a personalidade, né, essa personalidade da cultura popular do Maranhão, o Fofão. Essa mostra de 10 da manhã, começa sempre às 10 da manhã, na Galeria Trapiche, que fica na Avenida Pedro II, Centro Histórico, com entrada gratuita. Finalizando, Adalberto, tem o Pagodão, com os grupos Samba de Reis e Pagode do Maestro, que promete muito pagode, samba e diversão, a partir das 6 da tarde no Puxadinho Boteco, na Avenida Rei de França, no Turu. É isso aí. Agora tem destaque cultural, não é isso, Mayra? Fique ligado e ouça agora. Destaque cultural. A capital maranhense recebe neste sábado, 28 de fevereiro, a primeira rave de leitura, PEIGE, promovida pelo Clube de Leitura Páginas Abertas. A proposta é simples e inovadora: reunir pessoas de todas as idades para um momento coletivo de leitura, diálogo e troca de experiências, um movimento que já faz sucesso em países como Holanda e Argentina. A idealizadora do clube, a psicóloga Eugênia de Azevedo Neves, destaca a importância da iniciativa, principalmente em tempos de excessos de telas. O Páginas Abertas, ele acrescenta abrir espaços de leitura em nossa cidade, no intuito de expandir o acesso a páginas que têm um cordão de transformar vidas e caminhos, assim como a psicologia. O Clube Páginas Abertas foi criado há cerca de um ano e tem como diferencial a integração entre literatura e psicologia, promovendo debates que ampliam o olhar sobre as obras e sobre a própria vida. A programação da rave de leitura será dividida em 3 momentos. Um momento de leitura individual, após um diálogo entre pequenos grupos, a partir dos trechos selecionados por cada um, e, no final, um painel sobre o livro Coisa de Rico, de Michel Alcoforado, que foi o último livro debatido pelo grupo. Para participar é só comparecer com o livro debaixo do braço, vale ler um trecho, compartilhar uma reflexão ou simplesmente ouvir. O importante é incentivar a leitura e promover a troca de ideias, observa a psicóloga Eugênia de Azevedo. Basta comparecer com o livro debaixo do braço, para quem se interessa por leitura, e acrescentar informações, opiniões, ou apenas ler um trecho de um livro que lhe toque especial, ou também escutar. O que importa para a gente e para esse momento é a troca e o incentivo à leitura. Reforçando, a primeira rave de leitura PEIGE acontece neste sábado, às 5 da tarde, na Península, ao lado do Forte Santo Antônio, em São Luís. Para mais informações, siga no Instagram, @páginasabertas, @Eugênia_Azevedo_Nunes e ainda @PSI.Rogner.Costa. Convite feito, escolha um livro, abra uma página e participe dessa experiência coletiva de leitura. Borges Júnior Jornalismo, Universidade FM. É isso aí, Mayra Nogueira, esse é o roteiro para o final de semana. Você pode escolher, se divertir, claro, acompanhar a gente também aqui na Rádio Universidade. Tem um roteiro todo final de semana de muita diversão, entretenimento e informação. Tem cinema, tem chorinhos e chorões, enfim, música maranhense e tudo mais, tá? Agora, Mayra Nogueira assume aí, sessão das 8, sexta-feira, especial forró, né? Já entrando no clima do São João, Mayra Nogueira. Isso. Já trazendo um forrozinho, né? Dia de sexta-feira. E o Jornal Rádio Universidade volta na segunda-feira com mais informações aqui para você. Quer ver, rever? É só ir lá em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube. A gente fica por aqui desejando um ótimo final de semana. Até segunda. Até segunda com o Jornal Rádio Universidade. Eu vou continuar aí com você, como o Adalberto já falou, no Sessão das 8, sessão hoje, dia de forró. Aguarde aí. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.